Olá, meus amados. Hoje, dia 27 de junho de 2022, segunda-feira da 13ª semana do Tempo Comum. Evangelho segundo Mateus. Naquele tempo, vendo uma multidão ao seu redor, Jesus mandou passar para a outra margem do lago. Então, o mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei aonde quer que tu vás. Jesus lhe respondeu: As raposas têm suas tocas e as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Um outro dos discípulos disse a Jesus: Senhor, permite-me que primeiro eu vá sepultar meu pai. Mas Jesus lhe respondeu: Segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. É uma coisa interessante, você vai falar, mas parece com o evangelho de ontem. Exatamente, parece com o evangelho de ontem. A única diferença é que aqui nós estamos vendo o evangelho segundo Mateus, e ontem foi segundo Lucas, mas você vê que o texto é o mesmo. E aqui é interessante, nós vamos ver aqui umas pequenas diferenças daquilo que apresenta cada um dos evangelistas. Então nós vamos notar que ontem Lucas não fala exatamente quem era que se dirige a Jesus. São pessoas que queriam seguir o Senhor. Aqui o primeiro ele diz que é um mestre da lei e depois ele diz que é um dos discípulos. Então, nós vamos notar que a resposta é a mesma, tá certo? Eu já expliquei que às vezes essas diferenças que acontecem entre os evangelistas ao escreverem o evangelho, você vai notar que o essencial, aquilo que Jesus disse, está presente. Mas às vezes um diz que foi um jovem, o outro fala que foi um homem mais velho, um diz que foi um rico, por exemplo, tá? Estou dando um exemplo assim. Por quê? Porque a princípio os evangelhos eram chamados de memórias dos apóstolos. Porque eles escreveram aquilo que eles lembravam. Lembremos que o evangelho foi escrito 30 anos depois de tudo que tinha, mais de 30 anos depois de tudo que tinha acontecido. Então, era o que eles lembravam. Como eu disse para vocês, eles não faziam um diário. Então, se eu perguntar para vocês de certas coisas que aconteceram há 30 anos ou mais, se eu perguntar para 4 ou 5 pessoas que viveram a mesma experiência, cada um vai narrar de um jeito. Vai ter a mesma narração? Vai. Mas você vai notar alguns detalhes. Um vai lembrar de mais detalhes que o outro talvez não vai lembrar. Tá certo? Então, por isso que às vezes você vai notar que tem essas pequenas divergências e às vezes a narração é idêntica e às vezes não. Por quê? Porque, como eu disse, eles buscavam na memória tudo aquilo que Jesus tinha ensinado e que eles falavam e que resolveram. Eles também anunciavam que Jesus tinha falado, mas resolveram escrever para que aquilo não acabasse, né, com a morte dos apóstolos. Então, vamos lá. Então, Jesus está aqui à beira do mar da Galileia, no lago, né, o chamado lago de Tiberíades, e fala para atravessar outra margem. Já Lucas ontem dizia que Jesus tomou a firme decisão de ir para Jerusalém e mandou à frente os seus discípulos que passam pelo povoado, lembram disso? Pelo povoado dos samaritanos, não são recebidos. Aí Tiago e João perguntam para o Senhor se é para mandar fogo do céu, e aí o Senhor caminhando vai encontrando esses discípulos aqui, aliás, essas pessoas que queriam seguir o Senhor. E aqui é onde nós vamos ver a mesma coisa que Mateus nos traz hoje. Então diz que o mestre da lei, portanto um judeu que ensinava a lei, provavelmente o escriba era o copista, o mestre da lei era aquele que ensinava a lei. Depois tinha o doutor da lei, que era um grau acima, que também ensinava. Como nós temos hoje mestrado e doutorado. Eu tenho um mestrado, mas eu tenho amigos que já fizeram doutorado. Então aqui um mestre da lei se aproxima e disse para Jesus: Mestre, eu te seguirei aonde quer que tu vás.
E aí o Senhor fala para ele a mesma resposta que nós ouvimos ontem, em Lucas, agora Mateus também nos traz. As raposas têm suas tocas, as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então aqui, o que é interessante? Qual é a primeira condição para seguir Jesus? Para estar disposto a ser um discípulo de Jesus? É compartilhar a dureza de vida que Jesus tinha. Compartilhar, porque Jesus era um pregador errante. Errante não é quem erra, não. Errante é quem vai para um canto e para o outro. Ou seja, Jesus não parava, ele pregava numa cidade, pregava na outra, pregava numa região, pregava na outra. Então ele não tinha como ter uma casa. Diferente dos mestres, da maioria dos outros mestres, que tinham um lugar onde as pessoas iam, não, Jesus ia até os seus discípulos, ele convidava os seus discípulos. Então Jesus era um pregador errante, e a vida era muito dura, porque não tinha onde dormir muitas vezes, não tinha o que comer, não tinha o que beber, porque estamos num deserto. E então também essa absoluta pobreza, porque eles não trabalhavam, a vida era para anunciar o evangelho, então dependia do quê? Da providência de Deus, era o que eu comentava ontem. Então essa dependência, Jesus está deixando muito claro, olha, quer me seguir, mas saiba que eu não tenho nada materialmente, nenhum conforto material para te oferecer. Você vai saber que é uma vida dura e que a gente vive na absoluta pobreza, por isso uma absoluta também dependência de Deus, da providência divina. E aí, depois, continua aqui o Senhor. Um outro discípulo disse a Jesus: Senhor, permite-me primeiro que eu vá sepultar o meu pai. E aí Jesus fala: segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Eu expliquei que isso daqui, sepultar o pai, era no sentido do que? Esperar o pai morrer. Deixa meu pai morrer primeiro. E aí Jesus fala: não, você me siga. Deixa que os mortos, aqueles que não creem em Jesus, aqueles que não querem seguir, que sepultem os seus mortos. Aqui a outra condição é não colocar nenhum interesse humano à frente do interesse pelo reino de Deus. Não colocar nenhuma preocupação pessoal, para que o nosso coração não se divida entre as preocupações do mundo e as coisas de Deus. Então que nós tenhamos uma plena dedicação às coisas de Deus, sem que o nosso coração se divida. E aí a gente vai perceber aqui quanto a mensagem cristã é exigente, realmente ela é. O Senhor não aceita que nós dividamos o nosso amor com outro, com outra situação. É preciso que nós entendamos, preste bem atenção, dizia ontem e quero voltar a repetir. O Senhor não está falando para a gente abandonar a nossa família no sentido de desprezar a nossa família, não, e nem a igreja ensina isso. Muito pelo contrário, temos um mandamento, honrar pai e mãe, não é esse o sentido é que muitas vezes nós queremos dar desculpas para não fazermos as coisas. Ontem uma pessoa me questionava a respeito de ter dúvida. Gente, a dúvida faz parte do nosso caminhar. É isso que nos faz realmente, a cada dúvida que aparece, eu entro numa luta interior e venço com a graça de Deus. Então assim, eu sou padre pela graça. Lembra que Paulo, quando Paulo vai dizer, eu sou o que sou pela graça. Ou seja, Paulo anunciava o evangelho não é porque ele era bom não, gente. Não é porque ele era merecedor, mas é pela graça, porque a graça, o Senhor o escolheu apesar de todos os seus defeitos. Paulo era um perseguidor da igreja. Então é isso. Nós devemos seguir o Senhor, não é porque nós somos perfeitos, lindos, maravilhosos, nunca erramos. Não, não é isso. O Senhor nos chama. Primeiro porque Ele conhece todas as nossas qualidades e também nossos defeitos. Então Ele nos chama por amor. E aí sim eu tenho que parar de ficar dando desculpas e dar a minha resposta. Ah, Senhor, eu não posso para disso. Ah, Senhor, eu não posso. Gente, demos a nossa resposta confiando que o Senhor vai nos ajudar a sustentá-la. E aí nós vamos ver que aderir ao cristianismo não é aderir a uma doutrina, gente, mas há uma pessoa, que é o próprio Senhor, que nos salvou, que derramou o seu sangue na cruz para nos salvar.
Não é simplesmente adotar um método de pensamento, mas, acima de tudo, um modo de viver. Porque hoje, infelizmente, há discursos muito bonitos. Não, o cristão não é chamado a viver sua vida à base de discurso, mas à base de ações. Ações concretas, ações verdadeiras, pautadas no Evangelho. Então é isso. A mensagem cristã é exigente? Com toda dúvida, com toda certeza, sem dúvida nenhuma, é muito exigente. Mas, ao mesmo tempo, como eu dizia, ela é uma resposta que damos a uma pessoa, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e também a um modo de vida. E, Senhor, diante da Tua palavra, nós queremos mais uma vez assumir o nosso compromisso, queremos dar o nosso sim. É preciso que o nosso sim seja renovado a cada dia. Como a Virgem Santíssima, ao dar o seu sim ao anjo Gabriel, a cada dia da sua vida ela foi renovando aquele sim para que fosse fiel a vida inteira. Nós também renovamos o nosso sim. Queremos te seguir, Senhor, sabendo de toda dificuldade, sabendo, Senhor, que às vezes não é fácil. Até, Senhor, não vamos mentir, muitas vezes temos o desejo de desistir porque somos fracos, mas aí confiamos na tua graça, confiamos no poder do Espírito Santo, clamamos a tua misericórdia e seguimos confiantes em frente, porque nós sabemos, Senhor, que a nossa força não vem de nós, mas vem do Espírito Santo de Deus. A nossa força, o nosso sim, se renova pela graça que nós recebemos do céu, pela confiança que temos em Ti, Senhor, e não nos nossos méritos, nas nossas forças. Mãe querida, mais uma vez pedimos a Tua intercessão, de forma especial, roga pela paz mundial e pelo fim desta pandemia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que desça sobre você, meu irmão e minha irmã, pela intercessão da Virgem Santíssima, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém.